área, este é o Máximo da Bola, o seu programa esportivo mais corneteiro da TV brasileira. Estamos aqui ao vivaço através das ondas televisivas da nossa gloriosa TV Com, o seu canal 7 da NET. Também estamos ao vivo em cores, em Full HD, através da nossa página A Queridinha do Brasil, a Namoradinha do Brasil, facebook.com/Máximo da Bola. Entra lá, dá seu curtir, dá sua cutucada e fique por dentro de tudo que rola no mundo da bola. Entra lá e dá sua cutucada, facebook.com/Máximo da Bola. Bom, o Campeonato Brasileiro já teve sua primeira rodada e o programa Máximo da Bola só está começando. Um dos maiores anunciantes da TV brasileira é o governo federal. Em 2015, empresas públicas como a Caixa Econômica, Banco do Brasil e Petrobras juntas investiram 4 bilhões e 200 milhões de reais em propaganda televisiva. Essas instituições ultrapassaram os investimentos de grupos comerciais fortes, como Coca-Cola, Nestlé, Volkswagen, e também os dois maiores bancos privados do país, Itaú e Bradesco. O anúncio do poder público devido à origem dos recursos não pode seguir a mesma lógica das corporações privadas, mas sim promover a regionalização das ações de comunicação. Por isso, parecer de 2009 da Advocacia Geral da União autoriza o governo federal a veicular publicidades institucionais nos canais comunitários. Essas emissoras são a voz de diversos setores da sociedade civil organizada, tais como associações de bairros e comerciais, comunidades árabe, judaica, italiana, portuguesa, japonesa, dentre outras, movimentos sociais e minorias, sindicatos de trabalhadores e patronais de inúmeras categorias, como industriais, engenheiros, economistas, funcionários públicos, advogados, só para citar algumas. Além disso, nessas telas todas, Volkswagen e também os dois maiores bancos privados do país, Itaú e Bradesco. O anúncio do poder público devido à origem dos recursos não pode seguir a mesma lógica das corporações privadas, mas sim promover a regionalização das ações de comunicação. Por isso, parecer de 2009 da Advocacia Geral da União autoriza o governo federal a veicular publicidades institucionais nos canais comunitários. Essas emissoras são a voz de diversos setores da sociedade civil organizada, tais como associações de bairros e comerciais, comunidades árabe, judaica, italiana, portuguesa, japonesa, dentre outras, movimentos sociais e minorias, sindicatos de trabalhadores e patronais de inúmeras categorias, como industriais, engenheiros, economistas, funcionários públicos, advogados, só para citar algumas. Além disso, nessas telas todas, as crenças convivem em harmonia: católicos, evangélicos, espíritas e religiões africanas. Se você é gestor público e anuncia em emissoras de TVs comunitárias, parabéns, está cumprindo a função social do Estado. Se não anuncia, nunca é tarde para começar. Verba pública para veículos de comunicação pública não é esmola, mas justiça social. Uma campanha da ABSECOM, Associação Brasileira de Canais Comunitários. Muito bem, voltamos com o programa Máximo da Bola, ao vivaço através das ondas televisivas da TV Com, o seu canal 7 da NET. E também ao vivaço através da nossa página oficial do Facebook. Entra lá, da sua curtida, facebook.com/Máximo da Bola.
Entrou, curtiu, deu uma cutucada lá no grão, já está concorrendo todos os prêmios, brindes, promoções do programa Máximo da Bola, além, é claro, de ficar por dentro de tudo que rola aí no mundo da bola. Entra na sua cutucada, facebook.com/Máximo da Bola. Muito bem, bom, o Campeonato Brasileiro começou, hoje o assunto tem a dar com o pau e vou começar com a escalação completa do programa de hoje, começando nosso glorioso Dudu Flores, muito boa noite. Boa noite, Pudim, boa noite, Fábio, Marcão, Murphy, e vamos aí falar da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O esperançoso Dudu Flores, com a sua barba, na esperança de um título São Paulino. E também aqui conosco, tem que ter uma pessoa serena nesse grupo, é claro, né? Marcão Resenha, boa noite. Boa noite, Pudim, boa noite, amigos. Hoje é uma noite que nós vamos falar muito do Campeonato Brasileiro, mas vamos ter que relembrar um pouquinho de Copa do Brasil, que eu falei semana passada aqui, e hoje conversando com o meu amigo, Sr. Herculano, que passou pela Prudentina, um ex-jogador de futebol, conhece muito de bola, que nos acompanha toda segunda-feira, e o Sr. Herculano me deu razão, que eu estava com toda a razão em falar do Santos Futebol Clube, mas vamos falar de muita coisa, que hoje o programa tá pegando fogo, e eu tô louco pra bater no São Bento, hein? Vou te falar, hein? Também aqui comigo ele, o cara que emagrece e fica gordo, Fábio Tadeu Diebe, o Grão, boa noite. Boa noite, Pudim. Eu vim para hoje discordar do Marcão, não sabe nada de bola, né? Tudo que ele é meu amigo, ele não sabe absolutamente nada de bola, mas eu acho que o ponto principal, a gente, além do Campeonato Brasileiro, a gente discutiu o São Bento, né? Que começou, e eu acho que começou do mesmo jeito que terminou o Campeonato Paulista, mas com algumas mudanças para a gente discutir. Imagina que é isso. Eu vou vou começar o assunto antes de falar do Campeonato Brasileiro. Vou só fazer uma polêmica aqui rapidinho, porque eu sei que o Marcão Resenha é uma pessoa, é um santista fanático, conhece toda a categoria de base. Aliás, aí já trabalhou com grandes profissionais na categoria de base, está lá com a galera do São Bernardo. E aí a gente tem falado ultimamente aí de algumas questões envolvendo o nosso glorioso Neymar, né? Aí eu gostaria de saber do Marcão Resenha, o Neymar deu um soco no torcedor, merece ser convocado ou não? Só para saber, para começar bem o programa hoje. Eu acredito que o Neymar, por essas e outras, o Neymar já não deveria ser convocado, mas o torcedor também ali, ele deu um de Tony Ramos ali, porque um soco do Neymar bem dado, dá para construir algumas casinhas aí, viu, meu irmão? Vou te falar, Pudim, tá na hora de... Eu acho que quando o René Simões falou que estava querendo um monstro e tal, e começaram a, na época, criticar, eu acho que tem que cortar o Neymar da Copa América, principalmente porque não é um campeonato tão importante, para ele sentir que tipo, ele não manda em tudo. Cada semana tem uma notícia nova do Neymar e nunca é sobre o bom futebol, sobre o potencial que ele tem. Sempre alguma coisa negativa. Eu também acho que não é a questão do atingir, mas passou o Buffon, o cara xingou e não fez nada, passou o Verratti não fez nada, aí o Neymar, ele é o dodó, ele é o coitadinho. Então tá na hora de tipo, alguém fazer alguma coisa. Você viu que ele não é um time que está ganhando de 2-0, quando você tem algum cara que é o expoente do time, não pode perder de um time que nem o Rennes, que é um time regular, 11º colocado do campeonato francês. Não, peraí. 11º colocado do campeonato francês. Tipo, ele não chamou a responsabilidade quando estava 2-0, né, e depois que acabou o jogo, não sei se você acompanhou as entrevistas, ele falou assim, nós perdemos porque os mais jovens debatem com o treinador, quer dizer, ele jogou o que está acontecendo no vestiário para a imprensa. Então não está na hora de Neymar botar o lugarzinho no lugar dele aí. Eu cortaria o Neymar da Copa América. O Djalminha, que por muito menos, brigando com o técnico que estava, foi cortado também. Então, isso é verdade. Então, mas o Brasil, pelo treinador que tem, não vai cortar, porque o Tite é um Zé Ruela, então não vai cortar ninguém. Fala assim, Marcão. E aí é verdade. Aí eu vou te falar uma coisa pra você. Como que pode o Neymar, que é um cara aqui no vestiário, se você colocar a camisa dele dobrada da maneira que ele não quer, ele já cria uma polêmica no vestiário, ele vinha colocar os garotos novos da equipe do Paris numa saia justa da maneira que ele fez, colocou também na imprensa de lado maldoso, ele usou os juvenis da equipe do Paris, mas colocando o treinador como treinador, que é um treinador que não tem voz ativa no vestiário. Então quem conhece de bola sabe que o que o Neymar fez
tem endereço. Ele quis atingir o treinador para dizer que a equipe precisa de um treinador de pulso. Ou seja, o Neymar quer fazer uma igrejinha para derrubar o treinador. Foi isso aí mesmo. Ele, em vez ele quis atingir o treinador, ajudou isso aí com a categoria. Por que ele não falou que quem faz no vestiário é Mbappé, é fulano, ciclano? Ele falou, molecada, os jovens do PSG. Então, para cortar o assunto que o Neymar é chato pra cacete, que ele tá lá. E tá aqui o Marcelo Dias tá falando. O Fábio Grão só tem pescoço e orelha. Cresceu mesmo. O Rodão tá falando e o Marcelo falou o seguinte: manda ele vir jogar a Várzea e tomar um cacete aqui. Ele só é macho com segurança, tá falando aqui. Muito bem, o Brasil que vai... A Copa América 2019 vai ser aqui no Brasil. Começa dia 14 de junho, Brasil e Bolívia. Tá jogando pelo o grupo A da Copa América, que na boa, pra mim, é só mais um torneio aí, daquele, né, pra boi dormir. Eu posso falar uma coisa pra você? Levar o sub-23 tá resolvido. Posso falar uma coisa pra você? Pode. O Marcão tem 64 anos de TV. O Dudu já fez curso até em Marte de TV. Os dois estavam falando com o microfone desligado. Não dá, né, cara? Testou os microfones aqui, tava funcionando. Não dá. Não, mas aí nós temos que... Aí ele quer falar do Neymar. Ele quer falar do... Bem, pô, comecei o programa falando super bem e não saiu nada. Aí tá de sacanagem. Mas o nosso advogado tem que vir aqui a nosso favor, Dudu. Que estavam testando o microfone, a gente achou que já tava tudo bem, né? Português, né? Tudo bem. Vamos falar disso. Pô, Dudu, vamos começar a falar do Campeonato Brasileiro. Vamos começar pela Série B. Nosso glorioso São Bento de Sorocaba estreou no último dia 26, na última sexta-feira. Jogou aqui no SIC contra o Atlético Goianiense, o atual campeão goiano, diga-se de passagem. Infelizmente não deu. 3-1 para o Atlético Goianiense. Fábio Diebe, o Grão, Marcão Resenha e nosso glorioso Dudu Flores estão me cornetando o fim de semana inteiro, dizendo que o São Bento começou mal. Eu já começo a discordar. Não é que começou mal. Vamos lá, Pudim. O que nós falamos? Porque comentarista de jogo pronto é fácil. Nós falamos que o time do São Bento precisava de reforços para ser titular, porque a gente não botava fé na defesa do São Bento. Certo, aí sim. A gente não Mansur e Pablo, a gente não tinha visto como que eles tinham jogado, que eles chegaram no final. Quem tinha que ver isso era a nova diretoria. E o que aconteceu nesse primeiro jogo do São Bento? O São Bento foi mais compacto, o São Bento teve mais atitude. O time, até a hora que teve o pênalti marcado a favor, quando estava 0, e o Regis foi displicente e já tinha errado um pênalti. Bateu mal o pênalti. Bateu muito mal. Eu já bati pênaltis piores que esse e a bola entrou. O que aconteceu com o São Bento daí? O São Bento, a defesa do São Bento é fraquíssima. Estou falando de Luizão... o Luizão era a reserva do Ivo. Como que o Luizão pode ser titular no Campeonato Brasileiro Série B? Quando a gente está falando de... o São Bento precisava, para a Série B do Campeonato Brasileiro, de jogadores virem para ser titular, do meio para frente eu achei legal o time, teve uma mudança e deu esperança. Até que metade, mesmo depois do jogo, aplaudiu e metade vaiou dos torcedores que foram. Mas a defesa do São Bento, com Mansur, Elton... Luizão e até o Pablo, que eu não botei muita fé ali, apesar que tanto é que o São Bento disse que está trazendo um outro segundo volante para vir, é complicado. Com essa defesa o São Bento não aguenta. Perguntei para diretor do São Bento se o problema é que o São Bento não tem dinheiro, a verba é curta do São Bento, ou com essas decisões o São Bento perdeu muito dinheiro. A resposta foi as duas coisas. As decisões realmente fazem diferença. Aliás, a gente até falou isso aqui no programa, né? Que não é assim também, manda os caras embora, manda a Mazola embora, manda não sei quem embora, manda a Éder Luiz embora. Também não era tão simples assim, só pegar, mandar embora e pronto. A gente chegou a comentar isso, né, Marcão? Não, a gente comentou isso aí, mas o Grão foi muito feliz aqui. E você já tinha comentado no outro programa. É raro. Ainda mais você tá com o microfone desligado. É que eu não tô podendo beber. Então eu tô vindo sobro nos programas. E aí o que acontece é o seguinte, até eu conversava a esse respeito hoje com alguns amigos. São Bento não pode entrar num campeonato brasileiro da Série B, com todo respeito ao pessoal da diretoria do São Bento, de rescisão, o raio que o parta, não me interessa,
com um time desse, né, gente? Não dá. Aí o Henao fica fulo da vida, não tem como, realmente uma zaga mentirosa. O Luizão foi reserva do Diego Ivo, que nem relacionado tá. Que já era criticado. Jogador criticado. Então, assim, gente, ó, se você for pegar os gols que o São Bento tomou, claramente foi falhas inacreditáveis. E aí, depois, quando acaba o jogo, alguns jogadores que têm mais qualidade, que nem o Grão acabou de dizer, que é do meio para frente. Zé Roberto, excelente partida. Excelente partida. Excelente o que partida, os caras Roberto. disseram? Falou, ó, nós temos que sentar e conversar, porque se ficar desse jeito, nós vamos passar vergonha no campeonato. Foi a fala do jogador no primeiro jogo do campeonato. Geralmente, no primeiro jogo do campeonato, você tem que ponderar várias situações, porque é início de competição. Mas os caras viram que dentro daquilo que eles treinaram, a equipe não correspondeu. E outra, eles vão pegar equipes muito mais fortes. Eu assisti 3, 4 jogos do Campeonato Brasileiro da Série B, e o Atlético Goianiense está muito longe, muito aquém dos times que vão disputar a ponta do Campeonato Brasileiro. Então o São Bento com esse isso, time... Marcão, não. Não. O Atlético Goianiense sobe. O Atlético Goianiense, pelos times que jogaram a primeira fase, teve muito aquém. Que o Atlético Dê Goianiense, nome aos bois, Marcão. que o Atlético Quais Goianiense times? Cara, vai o Atlético Goianiense foi render campeão muito mais. goiano. Eu sei disso, Grão. Em cima do Mas Goiás, pelo aquilo deu que ele um jogou com o São chocolate no Bento, Goiás. foi pouco. Pelo aquilo que ele jogou com o São Bento, foi pouco. Pela uma equipe que foi campeã lá do estado dela, uma equipe que está vindo bem, era para ter atropelado o São Bento com uma zaga ridícula. A zaga do São Bento é inacreditavelmente Mas ridícula. falando com o Fábio, a mas gente assim, tá conversando, ele até falou que mesmo quando tava 2-1, o time ainda conseguiu crescer, conseguiu ainda aproximar, tentar fazer um empate. terceiro gol é que foi... Mas o gol, eu até brinquei que parecia a musiquinha dos Trapalhões, né? Tan, 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 porque foi precisa pastelão cantar. a bola do Luizão, né, meu? O cara cabeceou ali, nem conseguiu acertar a bola e deixou o cara que tinha acabado de entrar no jogo, o cara... Então, mas assim, Foi. não acho que tá tudo perdido, apesar que... Não tá. A gente tem que ver que no primeiro jogo do Campeonato Paulista contra o Botafogo, a gente saiu com uma esperança do time ser bom. Começou agora, já estamos falando já, Márcio Rogério, Dr. Urban, que é o diretor de futebol, tem que trazer um zagueiro para ser titular. Ah, mas é difícil o mercado. Se não trazer um zagueiro para ser titular, o campeonato inteiro, a gente vai chegar aqui na segunda rodada e falar assim, olha, não deu porque o zagueiro falhou. Aí chegar na terceira rodada, olha, não deu porque o time foi bem, jogou bem, mas falhou e sofreu o empate. Olha, a gente vai ficar até o final do campeonato falando isso aí. Então, até o Rodão é pessimista, Cético, tá falando né? assim, a pergunta tem que como melhorar com esses jogadores. Do meio para frente o time melhorou, foi compacto, teve chance de... Ficou mais leve. E teve chance a hora que... Se faz 1-0 ali com o pênalti, é outra história outro do jogo. Então, tipo, não é de se jogar fora o que foi feito com o Doriva. Eu acho que o Doriva conseguiu, Não, o Pudim sim. falou, time mais leve, mas... Por favor, me traz um zagueiro para ser titular. Ô, Grão, tanto é que o time que jogou contra o Atlético Goianiense, eu acredito que esse time não cairia no Campeonato Paulista. Para você ver qual é verdade. mudanças, não cairia no Campeonato Paulista. É um time mais leve, como bem disse o Pudim, um time mais aguerrido, mas eu fico preocupado, por quê? Porque se o Regis, por exemplo, for pro DM, complicou. Se o nosso centroavante lá, o camisa 9, for pro DM, complicou. Tem Alexandro. Então, assim, não, ele não dá. Ele realmente não dá. Ele ajuda umas bolas lá espanadas e tal, mas deu para ver claramente. Ele só não foi embora porque a rescisão é alta, etc e tal. Não, mas você sabe que o Alexandre foi um dos caras que falou para a diretoria baixar o salário. Não, mas ele queria o quê? Queria que Ele comentasse? quis ficar. Ele quis ficar. ele Muitos queria dos caras comentasse. saíram. Não, mas ele aceitou. Tem jogador, porque como que foi a rescisão dos jogadores que é complicado. Tem jogador que falou assim, ó, viu, meu contrato é até dia 31 de dezembro, meu salário é esse, é isso que vocês querem, ou senão eu vou embora e acabou. Eu, tipo assim, ou vocês pagam tudo, ou eu vou ficar treinando e vou querer tudo aqui, do jeito que tá o meu salário. E a gente sabe que é difícil. Quem que foi embora? Foi o Maranhão que tinha proposta, foi o Everton Páscoa que tinha proposta. Maranhão foi o primeiro, né? Mas Aliás, o Everton Páscoa tá no CRB, foi apresentado no CRB. Eles tinham proposta. O Éder Luiz foi pro Entendeu? Guarani, né? Foi apresentado no Guarani. Foi embora, esses que foram embora, daí quanto você paga?
você paga um salário a mais. Só que isso aí no final você vai pegando todo mundo que foi por um salário a mais, é uma folha alta. E é dinheiro que não tá no planejamento. Não tá no planejamento. Da rescisão. Aí se cair. Não, sim, mas ele tá falando do que teve que, pelo mau planejamento do Paulista, teve gastos a mais. Isso já tem que vir na conta. O Grão falou muito quando chegou o Mansur no São Bento. O Grão falava, é ruim. Eu achava que era perseguição do Grão. Não é perseguição, é ruim. Mas o lance do segundo gol, que a bola cruzou a área inteira ali, a bola chegou no chão e finalizou e não tinha o lateral esquerdo para bloquear. Mas o que acontece é o seguinte, quando você vai começar um campeonato, é a primeira rodada do Campeonato Paulista, vai começar o ano, você vai montar o elenco, você tem chance de errar. Porque você vai trazer 25, 26 jogadores, você tem chance de errar. Quando o São Bento falou assim, eu vou buscar um lateral esquerdo, se você vai buscar um lateral esquerdo, você não pode errar. É essa a situação. Você tem que buscar um jogador para ser o titular do time, né? Você não vai buscar o cara para ser reserva. Contratar e gastar dinheiro para colocar um cara para ser o reserva. Não tem nem lógica isso. Mas é incrível. Já que você está precisando do cara e precisa contratar pontual, tem que ser o cara para ser titular. Pudim, mas é incrível pontual você pode trazer o Jorge pontual. Viu? Mas é incrível que os caras não acompanharam. Cada piada que o Grão faz ruim, morre um comediante no mundo, aí deve morrer. Mas é incrível que os caras não assistiram o Campeonato Carioca, por exemplo, que tinha vários jogadores lá no Campeonato Carioca. Com custo mais baixo, né? Mais baixo que daria para usar aqui no Campeonato Alagoano, Cearense. Mas, então, os caras mas daí, é que então, nosso tempo ali tá indo, e daí a gente só fala do São Bento aqui, mas tem o seguinte, daí eu sou a favor do Dr. Urban, diretor de futebol. Certo? O que ele falou? Desde que tenha um gerente de futebol. Aí você vai falar assim para mim, mas o gerente de futebol hoje custa caro. O valor que você vai pagar para um bom gerente de futebol, que está no mercado, ele vai saber se esse jogador, a minutagem dele nos clubes, ele vai saber se o jogador teve algumas lesões, ele tem contato com outros. Hoje é necessário você vai futebol profissional. Economizar com um gerente de futebol, vai pagar o salário dele. Sem contratação desnecessária. Hoje você tem software no futebol. Tem o quê? Software. Joga onde esse aí? Software é o computador, e você tem um programa de computador que é o aonde todos os clubes profissionais têm, que é o seguinte, você coloca lá, André Pudim, já sai quantos jogos você jogou, quantos que minutos que você fez, o que você já bebeu, tá lá do jogador, e você não vai errar. Então, ou vai diminuir a chance de você errar. Então você vai pegar hoje um gerente de futebol que está no mercado, você pega, por exemplo, um empresário bom que tem aí, nós temos o Marcelo Pinheiro, que é da cidade. Chega, ô Marcelão, vem aqui, você que é o cara que está envolvido em tudo quanto é time grande, se é daqui da cidade, se é de confiança, quem que você indica para ser gerente de futebol do São Bento? Ele vai falar, ó, lá em Brasília tem um cara que é assim, já está no clube e tal, pode trazer. Aí você tem o Dr. Urban como diretor de futebol e você tem um gerente de futebol. Mais próximo do time. Hoje você está morto hoje no futebol. O São Bento se especializou em contratar jogador de time rebaixado. Mas aí tem um detalhe que nós sabemos. O São Bento de Sorocaba, no ano passado, em 2018, era uma equipe com o pé no chão. Em 2019, ganhou alguns títulos de gestão, isso, aquilo. O presidente do São Bento começou a dar algumas palestras em equipes de menor expressão no estado de São Paulo. Acharam que tinha descobrido a pólvora. Então, a humildade faltou. A grande verdade é essa. Tem amigos meus no São Bento, por exemplo, amigos nossos que ligavam 2, 3 vezes por semana para aparecer no rádio, para conversar. Faz 1000 anos que os caras não conversam com a gente. Então os caras virou mala, os caras é perna. Então tem hora que tem que ter humildade, voltar para trás, ver que não sabe tanta coisa, perguntar e não achar que sabe tudo. Porque agora vão ter que aguentar o reggae. Porque tem muito neguinho no São Bento aí que tem que fazer curso de gestão. E estão achando que conhece tudo de futebol. E nós sabemos que não conhece. Então você, que é amigo do Marcão, mande um WhatsApp pra ele. Ele tá muito carente. Fala bom dia, Marcão. Manda uma fotinho de bom dia. Mandar um abraço pra cá. Deixa eu aproveitar aqui, aproveitar aqui e mandar um boa noite, um beijo pra galera que está nos acompanhando
através das ondas televisivas da TV Com, o seu canal 7 da NET, e também através da nossa página mais querida, facebook.com/Máximo da Bola. A Silvana Marcondes, grande santista, um grande beijo aí. William Vasques, boa noite a todos. Essa semana, 20 anos da Vasques e Amigos, da Futsal Vasques e Amigos, o meu time do coração, que que conseguiu me levar para o fim da carreira. Aí finalmente alguém me recebeu e foi a Futsal Vasques e Amigos. Essa semana completando 20 anos, uma história bonita que não é para qualquer time, com certeza. O Nivaldo Martins... Estão precisando de gerente de futebol, porque se te contrataram, estão precisando de gerente de futebol. O Nivaldo Martins, boa noite especial, boa noite pessoal, em especial ao Meio Grão. Ficou magrinho, agora parece mesmo, né? O Paulo Sérgio Canastiro, e aí, Pudim, grande goleirão do Paulistinha Futebol Clube. Se jogar no software lá vai aparecer, viu? Vai aparecer, sim, com certeza. Ele tá no Japão, grande parceiro lá, um beijo do Gordo, toda a galera aí do Japão. Ó, estamos chegando longe, hein? Enfim, também aqui, ó, o pessoal lá do Mon Veterano. Tá difícil assistir o São Bento, não tá muito fácil mesmo. O São Bento que na sequência do campeonato vai enfrentar o Figueirense, vai jogar lá em Figueirense, lá no... Deixa eu só confirmar aqui Orlando o horário. Scarpelli. É só confirmar o horário no Orlando Scarpelli. O jogo vai ser no próximo sábado, 11 horas da manhã. É o jogo do café da manhã, às 11 horas. Vou te contar também, viu? A CBF, falar pra você. Um abraço viu? Pro Eric aí, que é lá do Mon Veterano, que nos acompanha. Grande abraço aí, beijo do Gordo da galera aí. Agora fomos cobrados também, 64 anos do Canto do Rio. Opa, sensacional. Grande abraço pra galera, pro Roldão lá, nosso glorioso Fernando lá. Vai preparando o churrasco aí pra gente, dia 1º? Feijoada. Feijoada, dia 1º? Tô lá. Então o São Bento, então, na sequência do Campeonato Brasileiro da Série B, enfrentando o Figueirense, jogo no próximo sábado, 11 horas, o jogo do café da manhã. Eu queria saber se algum cartão do CBF jogaria nesse horário. E o Figueirense que empatou a primeira rodada contra o Guarani fora em Campinas, 0-0, o Denis fechando o gol ali. Aquele? Inacreditável. Nossa senhora, hein? Tá aqui, o Mendonça Balsa perguntou, não tem categoria de base. O dia que isso acontecer no São Bento, esse problema acaba. O problema é que para você ter categoria de base boa, aonde vai revelar o jogador, é muito caro. E o São Bento acha hoje que tipo assim, primeiro o orçamento do São Bento não dá para uma base boa, onde você vai revelar o jogador. Mas tá indo bem lá na... Tá, 2 vitórias. A galerinha tá indo bem lá. Mas assim, ó, o problema o São Bento não pode terceirizar. Tá? O São Bento, pensando no São Bento, o que está o trabalho esse ano está muito bom. Tem o tal do Uberaba, atacante bom, tem o Gil, muito bom jogador. Só que... Por que não pode terceirizar? Porque assim, o clube hoje, quando você vai terceirizar, você perde muito. Você vai ter que fazer o cara que vem terceirizar, ele vai pegar a porcentagem. Interior, hoje todos são terceirizados. Não, mas você tem 8 anos que não é terceirizado. Você está falando de um ET, que que ele foi para a CBF, o Juninho. Novo Horizontino não está. Você pede nessas negociações, se você quer montar uma base para fazer dinheiro. Hoje o São Bento não teria condição. A proposta que estão querendo levar para a diretoria eu acho muito útil, que é fazer por cotas. Então, seria do São Bento e por cotas. Eu não vi até hoje nenhuma empresa terceirizada dar certo no futebol de revelar pro jogador. Para terceirizada dá, mas pro clube que está terceirizando... mesmo porque também acaba virando uma base de... Não que a base não seja, não tem muito empresário, mas acaba virando uma base de aluguel, muito parecida com esses times que acontece, não menosprezando esses Red Bulls da vida, mas ou até mesmo como aconteceu com o Votorati, como o Votorati pega aqui, leva pra lá, daqui, traz pra cá. O Red Bull ainda eu acho que é a fórmula que dá certo. Ainda não... mas quando você não tem, financeiramente você não tem nada, que é o caso do São Bento Sorocaba, se você revela um atleta, você tem 50%. 50% uma equipe que nem o São Bento, que não tá entrando com uma ruela, tá bom demais. Então, mas assim... Então não tá entrando com eu tô entendendo. O São Bento tem só o 20. O 17, o 15, o 13, o 11 não disputa. Não dá pra terceirizar essas categorias? A categoria de base é uma coisa que dá pra gente ficar um ano inteiro falando. Sim, aqui, lógico. Eu vou até trazer um cara muito bom, aliás, um grande beijo ao nosso glorioso Odair Patriarca. O único lateral que quebrou uma esteira ergométrica uma vez lá na seleção brasileira. Isso é verdade. Ele que tá fazendo um belo trabalho lá em Riversul, lá, um beijo do Gordo ao nosso glorioso Odair Patriarca. O William Vasco falando que base boa só do Atlético de Bilbao, né? Lembrando que o Atlético ele só usa jogadores que é lá da região basca, né? E o Rafael Ventania falando boa noite a todos. Mas vamos seguir aqui, vamos continuar falando do Campeonato Brasileiro, mas vamos subir agora para a Série A do nosso glorioso Campeonato Brasileiro.
Vamos falar do nosso glorioso São Paulo, vamos vir pela ordem correta, né? O primeiro jogo foi até curioso, né? Os 4 times jogaram em horários diferentes. São Paulo, que jogou no último sábado, venceu o Botafogo para alegria de Dudu Flores. O São Paulo, que na minha opinião não apresentou nada diferente, nem com o Cuca. Eu acho que o Wagner Mancini estava melhor, não é por nada não, viu? Não, eu achei que teve algumas mudanças. Acho que mudou alguns jogadores na formação ali, dos caras que estavam para entrar. Achei que o Tietê entrou bem na ligação que precisava do segundo volante. Um segundo volante que chega mais próximo da área. Fez uma triangulação com o Pato, que foi a única coisa que o Pato fez no jogo, além do gol impedido. E o Tietê participou efetivamente ali no segundo gol. Acho que o São Paulo tem que melhorar muito ainda. A intensidade do jogo, fez muito pouco para até chegar ao primeiro gol, demorou 40 minutos, e depois foi aquela história de querer jogar no contra-ataque num time que não tinha ataque, até porque o outro time, Botafogo, era Eric e Pimpão, que praticamente não atacava o time de São Paulo. Ruim demais. Lamento por ter feito 2-0 nesse time horrível que é o do Botafogo. Mas acho que São Paulo tem muito que evoluir ainda. O Pato não jogava não sei quantos meses, estava... Eu acho que não é só isso. Eu acho que foi, como a gente falou, o São Paulo pegou o adversário dos sonhos, né? Na primeira rodada. Na primeira rodada, se pegar o Botafogo em casa, era para fazer os 3 pontos. Mas não apresentou nada. Eu esperava mais do Pato. Eu mesmo Pato sem... Eu não espero nada do Pato. O Pato mesmo vindo da China, mesmo tendo parado algum tempo, eu esperava mais dele. Quanto um Botafogo. Se fosse, por exemplo, um clássico, é lógico que você pode esperar uma falta de ritmo, mas um jogo fácil desse aí, o Pato não apareceu pra nada. Parece que tem groselha na veia, o cara tá morto. Eu acho que tem groselha na veia, ele tem. Pô, o cara tá de E sacanagem. o Alexandre Alves falou o seguinte: gostei do Tietê. Boa movimentação. Bem, eu também foi acho bem, que o Tietê entrou bem. O São Paulo vai ter que aproveitar o seguinte: ele jogou em casa, pegou o Botafogo e agora pega o Goiás teoricamente em casa. Porque o Serra Dourada, sempre que vai jogar contra o Goiás lá, a torcida adversária é maior que a do Goiás. Então aproveitar pra daí que ficar tranquilo que eu digo que já fez os 6 pontos nas 2 primeiras rodadas, porque depois vai pegar a pedreira que é o Flamengo. O Flamengo em casa. Daí que a gente vai ver qual é o ritmo do São Paulo, mas eu esperava um pouco mais, já que o time com o Campeonato Paulista tivesse encorpado um pouco mais, e esperava mais alguns jogadores, ao contrário do podia falar que o Mancini estava melhor. Eu acho que o ritmo do São Paulo foi esse com o Mancini. Não, mas Mancini. eu falo que estava melhor porque assim, a impressão que eu tenho é que o Mancini tinha uma proposta de jogo muito mais agressiva do que aliás, os times do Cuca não são necessariamente times agressivos, né? Então o Mancini, eu tinha a impressão, claro que era franco atirador, né? Se a gente for perguntar o que foi fazer lá o São Paulo na final do Paulista, ninguém conseguiu entender como que chegou lá. Era um franco atirador, mas enfim, eu penso que com o Wagner Mancini o time parecia ser mais agressivo do que com o Cuca. O Tietê, ele entrou bem, mas ele não deu também nada de espetacular no time do São Paulo. O São Paulo não entrou fez melhor que o Nada São que Paulo. justifique pagar 22 milhões. Nada, não adianta. Nada justifica pagar 22 milhões no jogador como o Tietê. Eu demoro 4 meses para ganhar 22 Então, milhões. o cara ganhou numa transação. Nada justifica. Dinho, mas num time igual o São Paulo, o Tietê da maneira que entrou, onde você tem Jusilei e companhia limitada, eu acredito também que no mercado, o São Paulo não teria outro jogador para trazer igual o Tietê, que é multifunções. E foi na indicação do treinador. Eu acho que supervaloriza, se a gente falar assim sobre a supervalorização de alguns atletas, acho que o Tietê é muito útil. Sim, várias funções. Mas o valor, o valor nunca condiz com os... Tá aqui o Alexandre Alves falando do São Paulo, daí o Fernando Lara tá com a gente aqui, um abraço pra ele. E o José Lima, dá um alô, primo. Quem que é? Primo de quem? Meu primo. Seu primo. Demorou pra perceber que era seu primo, né? Não, tava vendo outra mensagem aqui. José Lima, o cara nem sabe, cara, que tá lá. E o Alex Elias, que é de Guarulhos. O time vai fazer um bom campeonato, tá falando aqui. Nivaldo Martins, na net tá perfeito aqui, só o áudio sem imagem de vocês, tá ótimo. Tá que eu tava lendo aqui cortaram a imagem nossa na net. Ah, que bom, não pagou a conta. Não pagou a conta da net. Ó, viu, eu tava lendo a mensagem do Alexandre Alves dizendo pro Dudu cortar essa barba. Pra quem não sabe, Dudu Flores tá com essa barba desde o ano passado.
a la Bin Laden, porque ele fez uma promessa que ele tinha certeza que o São Paulo ia ser campeão brasileiro ano passado. E quando, não foi quando isso, mas eu vou tirar só quando for levantasse o troféu, ele ia cortar a barba. Não aconteceu. Ele disse, bom, do Paulista não passa. Passou, né? E eu não sei não, viu? Acho que esse brasileiro também não rola não, viu? Vocês criticaram muito a estreia do São Paulo 2-0, mas Não, como o não São criticou, Paulino... o São Paulo cresceu. Mas como o São Paulino, eu vou lembrar que a estreia do ano passado a gente pegou uma baba e só fizemos 1-0, que foi o Paraná. O São Paulo estreou a primeira rodada contra a baba e só fez 1-0. Foi mais sofrível do que essa última estreia. Ô, Dudu, mas o Pudim, não sei se vocês concordam comigo aqui, ô Grão. Não. A chance de concordar é pequena. Mas o que aconteceu foi o seguinte, São Paulo teve uma evolução tática, sim, claro. Claramente São Paulo teve. O único problema do São Paulo, como algumas outras equipes vão ter no Campeonato Brasileiro, é que o elenco não é um elenco que dê para o treinador fazer alguma coisa a esse respeito. Então o São Paulo vai ter essa parada agora da Copa América. O Cuca vai dar São Paulo vai ter uma parada na Avenida Paulista, é isso? Não, o Cuca vai dar uma ajustadinha aí também nesse time, mas o elenco do São Paulo não é um elenco de encher os olhos. A grande verdade é essa. Na terra de cego, quem tem um olho é rei. Tietê vai ser rei. O Pato, com esse sanguinho de groselha dele, vai fazer 2 gols. Vai cair na mídia, todo mundo vai delirar com o cara. É a grande verdade. Assim como disse hoje pra mim, o meu amigo e querido amigo, o senhor Herculano. Um abraço, senhor Herculano. Certeza que o Marcão tá devendo pra esse senhor Herculano. É a quinta vez que ele fala do senhor Herculano. Tava desligado meu microfone no começo do programa. Abre na geral pra mim aqui, pra me poder ler lá no monitor lá. Flávio Almeida, Grão, manda um beijo pra mim. Beijo pro Flávio. Aí você fica de sacanagem comigo, você tá vendo aí. Tá aqui, o Roberto Carlos tá acompanhando. O Roberto Carlos acompanhando a gente. Aquele que jogou no Palmeiras e no São João. Boa noite, André. E o Paulo Sérgio Muniz, que o Canaxiga, tá falando, o pessoal da pracinha japonesa em peso assistindo. Opa, ó. Beijo do gordo pra galera. Ela foi o melhor goleiro daquela pracinha lá. Só quem viu sabe o que eu tô dizendo. São Paulo, então, na sequência do campeonato. Aliás, o Paulo também é São Paulino. O São Paulo que joga na sequência do campeonato contra o Goiás, esse jogo na próxima quarta-feira, jogo 21h30, joga lá no Serra Dourada. O Serra Dourada ainda é o maior campo do Brasil? Ainda não. Deve ser, o né? O Pato não aguenta correr lá, não aguenta, já. Porque o resto ficou tudo já o mesmo padrão FIFA, né? Mas o Pato não aguenta correr lá, hein? O Pato vai de carrinho de golfe. Jogo nessa próxima quarta-feira, o Goiás que venceu o Fluminense nos segundos finais ontem, né? Mas vou te falar, viu? É jogo pra São Paulo atropelar de novo. São Paulo pegou uma boa sequência aí. O gol foi do Rafael Vaz. Serra Dourada, que é o comentário que eu tava ouvindo os meninos agora à tarde na Rádio Tropical. E aí o Grão contava uma história lá juntamente com o Dudu, que o Sidão me chega lá e quis menosprezar o Goiás. Ele tá de brincadeira. Vai vir provar. Não é história, é fato. É fato. Eu falei o Vasco é um dos que candidatíssimo ao rebaixamento. E o Sidão, ex-São Paulo, tá vindo pro Vasco, né? Agora tenho certeza. Eu tenho certeza. Absoluta. Eu achava que ia cair o Botafogo, mas depois que o Sidão foi pro Vasco. E boa sorte, Vasco. São Paulinos, prestem atenção no jogo, no jogo do dia 12 de maio. São Paulo e Fortaleza. Fortaleza e São Paulo, um jogo bacana aí, contra o mito Rogério Ceni. Continuar o nosso glorioso Campeonato Brasileiro, vamos na sequência exata aí. Se eu não estiver enganado, agora vamos falar do Santos. O Santos que jogou o jogo do café da manhã, né, às 11 horas da manhã aí do último domingo, jogou lá na Arena do Grêmio, surpreendente, venceu 2-1 para alegria de todos os santistas, com exceção do Marcão Resenha, que disse para mim, me aguarde. Ô Marcão, vencer o Grêmio lá em Grêmio no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro é um bom resultado. Jogo fora. O resultado é um ótimo resultado. É um ótimo resultado. Não, menos o Marcão. Realmente o Santos me surpreendeu, achei que o Santos não sairia de lá com os 3 pontos. O Santos realmente pegou um Grêmio que eu acredito que está focado na Libertadores, porque o Grêmio não apresentou aquilo que tem apresentado com o Renato Gaúcho, mas o Santos soube ir lá e vir com os 3 pontos, mas sabe o que eu fico um pouco abismado com a torcida brasileira? É o amor que o Brasil... O coração do brasileiro pro São Paulo. Gente, o time do Santos é um time limitado, é um time que tem um esquema até agradável de se ver jogar, mas é um esquema que não dá para você botar fé. O Santos, por exemplo, vai lá, rebenta com a equipe do Grêmio,
E aí pode ser que venha fazer um jogo, por exemplo, contra o Bahia, que eu não vi nada, que a gente vai falar daqui a pouco, e toma de 4 ou 5. Então, o sistema de jogo do Santos é um sistema que não me agrada. Por quê? Não é um sistema de jogo que você não consegue entender que o time joga bem uma partida e no outro caia tanto. Por quê? Quando você pega alguns treinadores que conseguem neutralizar o sistema de jogo do Sampaoli, o Santos não tem alternativa de jogo. E é isso que eu sempre estou falando da equipe do Santos. Não é um time que é o melhor time do Brasil, mas em termos de treinado. Ele entrou com um esquema diferente do que estava entrando. Então, Primeiro, o que foi diferente para você? Terceira vez esse ano que ele entra com 3 zagueiros. Primeiro de tudo, eu não sei que campeonato o Marcão estava assistindo nos primeiros 3 meses. Aí o Santos não foi, de todos os times que tem no Brasil, o Santos foi o que me jogou mais vezes assim, de falar assim, ó, o Santos jogou bem, o Santos jogou bem, o Santos jogou bem. Então, jogou bem no Campeonato Paulista? Jogou bem no Campeonato Paulista. Jogou. Tá. Campeonato Paulista, o nível ridículo. Mas todo mundo jogou o campeonato estadual, não teve outro campeonato pra ver. Não, até mesmo o Libertadores do Santos não foi tão mal assim. Não, né? no jogo contra o Grêmio também tem que se destacar o Libertadores Vanderlei, não, né? Na Sul-Americana. O Vanderlei também Mas jogou, defendeu vamos bola lá. pra caramba lá também. Primeiro de Me tudo, ajuda aí, Dudu, pô. não é paixão com o Sampaoli, mas pelo que... Dudu só vai contra mim, pô. Mas não é. Pelo time que ele tem na mão, o Sampaoli tá conseguindo fazer com que o time do Santos jogue. E você não pode chegar e falar assim, o Sampaoli tá errado. Viu? Não, porque se esses gringos ficarem e o São Paulo for embora, vai jogar na mão de quem? Não, mas aí que tá, você tá querendo que ele vá embora. Não, eu não tô falando Então, que eu quero assim, que ele vá embora. Eu só acho o Santos que é fez uma muito proposta, amor. Não, o Santos fez uma proposta pro Sampaoli, ele tá vindo e tá resolvendo o problema do Santos. Eu duvido que com esse elenco que o Santos tem, Se faria, faria a mesma Lembra coisa. do Jair Ventura ano passado, que teve que Então, trocar o técnico pra fazer alguma assim, coisa. Bom, mas pelo amor de Deus, pera um pouquinho aí, gente. Pera aí. Comparar o Jair Ventura com o São Paulo. Os caras, eu não sei o que os caras estão tomando antes de vir pra cá. Eu acho que assim, ó, eu parei. Também não. É você que parou Eu de acho que eu tomar, parei de não é a beber, gente que tá para aí. E tomando. os caras estão. Não, eu queria ele nesse esquema dele. Eu queria nesse esquema dele. Você queria o São Paulo no Palmeiras? por exemplo? Fácil, tranquilamente. Com o elenco que o Palmeiras tem, que um time leve, com o técnico que nem o Sampaoli, fácil, tranquilamente. Porque assim, ganhar ou perder, por exemplo, você fala assim, mas tem um esquema vencedor. O Palmeiras não ganhou o Campeonato Paulista e jogou feio. O Santos não ganhou, mas pelo menos a torcida viu o time jogar bola. O Santos saiu aplaudido do Campeonato Paulista, o Palmeiras saiu vaiado. Então, Mas, uma coisa que eu sei, não eu tem, tenho, é eu diferente. tenho falado aqui, aproveitar e mandar a Silvana aqui, grande jogo do Santos, concordo com ela. O negócio é o seguinte, o Santos, no DNA do Santos, esse jogo assim, pra frente, jogo bonito, né? Isso já vem de outrora, o vamos dizer Marcão assim, né? é corintiano. O Marcão não é santista. Ele é que a gente não achou Então, Santista você e foi no botou São o Paulo, Marcão, Eu né? não concordo. É dos caras ficar pagando pau pra gringo, cara. Eu Nó acho tático de ridículo São Paulo pagar e pau Renato pra gringo, Gaúcho. velho. Isso que eu fico louco, pagar pau pra gringo. Isso que eu Não, o fico Renato louco. Gaúcho fez o time jogar bem, nós falamos bem do Renato Gaúcho. O Fernando Diniz fez o Fluminense jogar bem, nós falamos bem do Diniz. Que eu saiba, o Renato Gaúcho não é gringo, nem o Fernando Diniz. Agora, E os brasileiros São Paulo, quando vão mal, a gente fala mal. E assim quando veio os gringos pra cá e não joga, veio o Gareca que ela veio no Palmeiras, o cara não sabia absolutamente No nada. Flores só faltava levar o Gareca pra dormir na casa dele, rapaz. O mais legal é ver assim, como o Marcão fica pé da vida aqui do seu lado. Ele fica assim. Vocês falam bem do São Paulo, ele fica. Parece que vai sair andando. Pra falar sério, o São Paulo, o Santos, ele tem no DNA esse jogo bonito, né? Tanto é que o São Paulo, ele mesmo quando perdeu pro Ituano de 5-1, perdeu pro Botafogo, ninguém criticou. Ninguém, pelo contrário, você vê, os treinos do Santos continuam sempre muito bem concorridos. Isso faz parte do DNA do time do Santos e a torcida consegue entender isso. Eu discordo um pouco quando o Grão fala assim, o São Paulo no Palmeiras poderia dar certo, porque a turma do amendoim lá no Palmeiras é de lascar, né? Mas Você no pega amendoim vai se de lascar com qualquer treinador não, que for você pega lá. o time do Corinthians também, a torcida do Corinthians tomou de 5 do Ituano, a torcida do Corinthians não perdoa. Se você pega aí o próprio São Paulo, o São Paulo, veja bem, o ano passado o São Paulo tava com o outro gringo lá, o Aguirre, tava indo bem, perdeu 2 jogos, conseguiu classificar para a Libertadores, assim foi mandado embora. O São Paulo, ele consegue essa identificação com o Santos, porque está no DNA do time, está no DNA da torcida, o futebol bonito. E é o que o São Paulo tem proporcionado. No jogo contra o Grêmio de ontem,
O Santos ele jogou muito bem o primeiro tempo, e é lógico que passou apuro no segundo. E aí o Vanderlei apareceu. O Vanderlei, eu não sei, mas eu tenho a impressão que o Vanderlei não está tão seguro como antigamente. Fez boas defesas, fez uma defesa, ontem, né? Fez uma defesa queima-roupa. Nem eu fazia. Né? Ele fez uma defesa que nem eu conseguia fazer. Mas vou te falar, o Vanderlei com esse negócio de ficar na reserva na Copa do Brasil, enfim, parece que fez com que ele ficasse um pouco mais... Se sentiu ameaçado. Se sentiu ameaçado. Aí defendeu muito contra o Grêmio, é lógico. O Grêmio também terminou o jogo ontem com 5 atacantes, né? Não é todo dia que você vê isso. E é óbvio que ia vir pra cima jogando em casa. Mas que o Santos, se jogar desse jeito, na minha concepção, eu acho que consegue chegar lá nas cabeças, chega. E o Tite foi fazer o que no jogo Santos e Grêmio? Ele foi ver o Tardelli? Eu acho que ele foi ver o Cebolinha. Porque não é possível, né? No jogo lá, Santos e o Cebolinha hoje, pra mim, joga mais do que aquele tal de Vinícius Júnior lá que vocês falam. E meteu... Foi o gol do Grêmio e foi do Everton. Tá louco. Foi. É porque não deu pra entender, né? No jogo lá, o Tite ir lá dar uma olhada lá na equipe do Grêmio e do Santos. Principalmente o Santos. Só falta pegar lá o volante do Santos lá, o Alisson. O que tá fazendo gol toda hora agora lá, o meia lá, o... Maicon. Giamota. Só falta ele querer levar o Giamota pra seleção brasileira. A seleção brasileira perdeu a vergonha na cara. Bom, vamos lá. O Alexandre Alves falando que o Grêmio jogou muito mais, depois realmente o Grêmio veio pra cima, faltou um pouco mais de competência e o Vanderlei pegou pra caramba, né? Torcedora palestrina, que na verdade é a nossa gloriosa Jana Moura, né? A grande sabe Jana... que aquele kkk do Lara é sobre o que você vai falar do seu cabelinho Grêmio de boneca. Amassou o Santos, mas quem ganhou... Grêmio amassou, mas quem ganhou foi o Santos. A senhora falou pra gente não falar mal do Santos, eu tô defendendo o Marcão que não tá, né? Eu defendo, mas eu não acho que essa Brastemp toda. Enfim, mas eu penso o seguinte, como falei, o Santos, se continuar jogando desse jeito, desta maneira, eu acho que tem chance de chegar lá em cima, sim senhor. O Santos, na sequência do campeonato, enfrenta o Fluminense, jogo na próxima quinta-feira, 19h15. O jogo era para ser na Vila Belmiro, mas vai ser no Pacaembu. Jogo de esquema de jogo, um jogo interessante. Será que o Ganso joga esse, não? Olha, o Ganso não joga faz uns 4 anos já, na verdade, né? Daquela expulsão dele, pegou 8 jogos, 9 jogos. Bobeira dele, né? Absurdo. Não, mas ele tava mal também no Fluminense. Ele tá mal já faz uns 3 anos. Mas ele tinha jogado 2 jogos, era ainda recente. Então o Santos jogo era pra ser na Vila Belmiro, vai ser no Pacaembu na próxima quinta-feira, 19h15. Tá quase acabando o programa, dá tempo de falar, hein? Vamos na sequência, vamos falar então do nosso glorioso Corinthians. 6 minutos pra falar. Corinthians que jogou este fim de semana contra o Bahia, jogo lá em Bahia. E vou te falar, hein, quem diria? Olha, eu já vi, fazia tempo que eu não via jogador ruim fazer gol bonito, igual vi o Rogério fazendo aquele gol de cobertura no Neymar do Agreste. O Neymar do Agreste. Só que ele não bate no torcedor. Ele não bate no torcedor. O Corinthians, que até começou, saiu na frente com 1-0, mas vou te falar, viu? O primeiro tempo o Corinthians sendo o Corinthians. E o Bahia sendo o Bahia. O que aconteceu? Não parecia um jogo de 2 campeões regionais. Primeiro tempo. Do jeito que o Corinthians fez, a gente podia ter acertado o primeiro tempo já falando na sexta-feira. Corinthians sofrendo, o Bahia tentando pressionar, mas sem muita força. Aos 46, fez 1-0 quando parecia que era o time do Carille, né? Último minuto do primeiro tempo, faz o gol, volta para o segundo tempo e segura. Mas daí não aconteceu isso na saída de bola. O Bahia empatou o jogo. E no segundo tempo, daí me surpreendeu, porque o time do Bahia foi melhor no segundo tempo, fez 2-1, e daí o Corinthians fez uma coisa, e daí o Pudim não gosta muito do Pedrinho, mas o Pedrinho estava melhor em campo. Mas eu não gosto do Pedrinho. Jogando aberto. Olha, eu tô falando isso desde o ano passado. O Pedrinho, se jogar na meia, dá outra qualidade no jogo, não só do Corinthians, como pro próprio futebol dele. Então, assim, mas é estranho que sempre tiram ele. Aí tirou ele e matou porque ele tava sendo... o Carille que não gosta dele, o Carille tem um negócio que ele não consegue jogar os 90 minutos. Ele errou nas 3 substituições. O Bocelli não tinha pego na bola. Não conseguiu jogar os 90 minutos. Você poderia colocar o Wagner Love, né, e no lugar do Bocelli. O Corinthians daí se lançou ao ataque, num contra-ataque, onde o Pedro Henrique, eu vi a torcida do Corinthians muito falando assim, que quando joga o Pedro Henrique dá saudade do Henrique. Falhou nos 3 gols. Vai ter um lance que quase foi pênalti,
pra VAR. E o Rogério fez o terceiro gol e daí no final, no último minuto, o Cleison fez um golaço. Que é Mas típico mesmo, dele, né? Mesmo quando fez 3-1, o Corinthians não fez uma pressão de tipo, vamos tentar o segundo gol. Conseguiu numa bola individual. E assim, eu não assisti o mesmo jogo do Carille, porque quando acabou a entrevista coletiva do Carille, parece que era uma coisa assim... Não, o time jogou bem. Mas ele estava bravo com o lado esquerdo do Corinthians, que o lado esquerdo do Corinthians realmente ontem não conseguiu jogar nada. Por outro lado, o Ventura, ele conseguiu ter uma leitura bacana, entendendo que o Cleison cai bastante ali, aberto pelos lados. Então ali ele neutralizou bem o lado esquerdo de ataque do Corinthians. Mais o Corinthians pelo lado esquerdo. O menino, eu acho que é hora de tirar o menino agora. Eu acho que não dá para ele continuar na equipe do Corinthians. Ele não vem bem. O menino falhou umas falhas que não... menino? O lateral esquerdo do Corinthians. Carlos Augusto. Carlos Augusto. Mais conhecido como Carlos Augusto, o menino. Conhecido como Carlos Augusto. O terceiro... Ele foi muito mal. Dele. Eu acho que agora o Carille tem que preservar esse menino, porque assim, ele não vai ficar no Corinthians. A torcida do Corinthians, quando ela pega a bronca de um atleta... Isso é mesmo. O atleta não fica mais no Corinthians. Então, assim, esse atleta agora, que ele vá agora um pouquinho para dar uma descansada, volta depois, faz mercado e vende. Não dá para ele jogar na equipe do Corinthians realmente, umas falhas que o Cássio ficou muito puto, tanto é que o Cássio... Pode falar isso, rapaz. Aí o bruto, que acontece? É bruto, saiu aqui o bruto. E aí o que acontece? Tá vendo? Aí depois vocês ficam falando comigo. E aí o que acontece? Tanto é que o gol que ele toma, aquele gol de cobertura, o Cássio não costuma tomar. Então, o que aconteceu? Foi um senhor de um gol, mas o Cássio estava muito bravo com a defesa. O Carille também ficou muito bravo. O Corinthians realmente foi um Corinthians ontem preocupante, que o Corinthians não joga dessa maneira. O Corinthians ontem foi um Corinthians que se rendeu ao esquema de jogo do Bahia. Olha, é como eu falei, o Corinthians ele tem jogado dessa maneira pragmática. Se o Pedrinho jogar no meio, colocar Wagner Love num canto, Cleison no outro, e aí tanto faz ser o Bozelli e o Gustavo, apesar que eu sou muito mais Gustavo, você pode ter certeza, principalmente do lado direito do Corinthians, ele fica muito mais forte. O que não pode é colocar o Pedrinho no meio campo, como colocou ontem, e colocar Ramiro na ponta. Aí, peraí, aí você mata o time. Você continua com o time capenga, não dá certo. O Corinthians depende ainda muito da velocidade e da boa disposição do nosso glorioso Wagner Love, não só jogando como camisa 9, mas se ele jogar mais colocado do lado direito. Então eu acho que se Pedrinho ficar no meio, tirando o Ramiro, Wagner Love com Cleison e colocando o Gustavo, o Corinthians melhora. O Corinthians fez uma coisa ontem que fazia muito tempo que não fazia, né? Que foram 2 gols, né? Na verdade, o que foi errado ontem pro lado do Corinthians foi tomar 3 gols, que isso que o Corinthians não faz. O Corinthians nem faz 2 gols, nem toma 3 gols. Por isso que ele estava tão bravo, né? Então, realmente, ontem o Corinthians jogou de uma maneira um pouco mais atípica em relação à questão do Pedrinho. E o Bozelli? Só. O Bozelli não é um mau jogador. Eu acho que o Gustavo... Ele é centroavante eu acho que o Gustavo é melhor que ele, né? Eu estou suspeito de falar, porque todo mundo sabe da simpatia que eu tenho com o meu conterrâneo, né? O nosso glorioso Gustavo, ele que é da minha cidade, lá de Registro. Ele que tá devendo alguma coisa pra alguém de Registro e fica falando que eu fico falando circulando, pô. Pô, não, mas, poxa, que é isso? Minha cidade maravilhosa. Aí o Gustavo, então, na minha opinião, ele é melhor do que o Bozelli. Agora, o Bozelli é um bom jogador. Ele, tirando aquele lance contra a Chapecoense semana passada, né, que ele poderia ter feito aquele gol. Mas um lance atípico, né, Pudim? Mas, enfim... Agora, também, o Corinthians não pode ficar só na dependência de Pedrinho, que não consegue jogar os 90 minutos, e Wagner Love. Mas não consegue. Eu não deixo o cara jogar 90 minutos. Mas já que tá acabando aqui, só que o Oliveira Freitas, eu sou suspeito em falar, marquei uns 10 no Pudim. O Marion, grande abraço. E o Alexandre... Mas ele joga toda semana comigo, vai fazer 10 O Alexandre Alves. Corinthians ultimamente só tem jogado bem na sua arena. Quando joga fora, joga muito mal. Mas em casa tem postura diferente. Por que isso? Porque joga com o apoio da torcida, joga com aquela 30 mil pessoas gritando. Isso é verdade. O Marião Júnior, Pudim, avisa a mesa que viemos de ressaca do título de domingo. Uma decisão na quarta no Sul e pegaram uma viagem para a Bahia, foi osso. O Du, o melhor goleiro de Sorocaba, tá aqui. O Du gosta, ele deve estar com o filho dele, Matheus, acompanhando a gente aí.
E Pudim pirou 2 no Santos, 2 na Chape, 2 no Bahia. Não, mas não E é mandar sempre, uma aqui viu? também, aqui, ó. Não é, ó, vamos pegar a semifinal do Corinthians, os dois jogos da final, por exemplo. Fez Que contra não? o São Paulo 2 gols, mas vamos falar a verdade, né? É jogadas atípicas, o Corinthians não tem uma jogada clássica de ataque, perdeu o contra-ataque já há bastante tempo, não tem a mesma referência que tem o ano passado. Mas claro, ano passado não, no passado, né? O ano passado também não foi tão bem assim. O Corinthians hoje ele vive da jogada daquela bolinha alçada na área e esperar ver o que acontece. Bom, vamos lá. Enfim, o Corinthians, falando em Chapecoense, o Corinthians volta a jogar contra a Chapecoense. Jogo na próxima quarta, joga na sua casa na Arena. Jogo às 16 horas, lembrando que quarta-feira é feriado, né? Dia do trabalho. Corinthians e Chapecoense, jogo na sua casa na Arena Corinthians às 16 horas. Faltou falar do Palmeiras. Vamos falar do Palmeiras. O Palmeiras bateu em bêbado, né? Bateu em bêbado, mas... 4-0. Bateu, mas vou falar pra você, cara. Na boa, tanto Fortaleza quanto o CSA eu acho que só o Goiás, dos times que subiram, só o Goiás ganhou, né? Só o Goiás. Só o Goiás. O Fortaleza é um bom time, mas, desculpa, para enfrentar um Palmeiras, acho que ainda falta bastante. Primeiro de tudo, o Marcão e o Du não aprenderam ainda que quando a gente tá falando, o microfone tá aberto, sai o áudio lá. Então nessa hora que é pra desligar o microfone, não desliga. Eles não aprenderam isso ainda. Mas isso aí, beleza. É o terceiro programa da volta, até o 37º. É o terceiro programa. O que você não veio, ninguém reclamou. Até o 37º eles vão aprender a mexer no microfone. A temporada vai até dezembro esse ano, hein? Só pra avisar, viu? Então, mas Pudim, time do Palmeiras tem uma diferença depois desses 15 dias, vamos ver se vai continuar, do Campeonato Paulista. Primeiro, a atitude dos jogadores. Porque o Palmeiras fazia um gol e voltava. Eu não sei se o Felipão, se foi cobrança, o que aconteceu. O time do Palmeiras faz o gol e continua pressionando. Daí você vai falar assim, mas o time do Fortaleza é fraco. O Palmeiras pegou vários Fortalezas no Campeonato Paulista e não apresentou nenhum tipo de futebol. E o Palmeiras continua com a jogada do Daverson, só que mudou. Não é só a jogada do Daverson. Ontem você teve aproximação, você teve tabela, você teve o time pressionando, não só no jogo de ontem, mas contra o Melgar. Pegou duas babas. Contra o Melgar, louco. Pudim, o Palmeiras pegou o Melgar, se estivesse jogando no Brasil, era a Série C. O Palmeiras pegou alguns times no Campeonato Paulista, que eram os Melgar. Se subir, né? Eram os Melgar de Bragança, os Melgar de Catanduva, os Melgar de tudo quanto é lugar, e o Palmeiras não conseguia jogar. Deu pra ver que o Filipão trabalhou um pouco, né? Trabalhou. E assim, a atitude dos jogadores mudaram. Ontem estava 4-0 e você não via toquinho de lado, você via o time pressionando e indo pra cima. Então o time do Palmeiras mostrou que tem elenco e daí isso que me irritou mais. Mas eu posso fazer uma pergunta pra você? Eu posso fazer uma pergunta pra você? Não. Teve o dedo do Filipão, claro que teve, mas eu acho que teve uma conversa da diretoria também com os atletas. O que você achou? Porque a atitude era outra. Não, e entre os atletas mesmo, né? Aquele negócio que os atletas devem ter. Fio, torcida já. Estamos 15 dias treinando. Se a gente chegar lá e tá na hora de fazer alguma coisa, nós mesmo aqui, porque devem ter feito aquele churrasco de dar um tapa na orelha, confraternização, aquela. Lavar a roupinha suja, né? Dias só treinando. Pra fazer. Tipo assim, ó, e aí, vocês vão correr todo mundo por igual ou só vai ficar correndo um? Porque você não viu o Bruno Henrique chegar na área, o Bruno Henrique chegou na área, tanto é que fez o gol. Você não via o Marcos Rocha ir até o fim, chegou e fez o gol, tanto é que ele foi vibrar lá porque os caras sabem que o Paulista não pegou bem, né? Os caras eram pra disputar a final. A pressão chega também, né? Então, assim, ficou aquele negócio assim, tá vendo? Dava pra ter feito isso no Paulista. O time parou de ser preguiçoso. A nota triste, o Ricardo Goulart teve o problema no joelho mesmo. Não é o mesmo problema que ele... É o mesmo joelho, mas não o mesmo problema do joelho. E ele vai ficar afastado até o final da Copa América. Então ele não volta nesses 9 primeiros jogos. Ele volta após a Copa América. O Ricardo Goulart, ele que, assim, né, foi a grande contratação do Palmeiras desses últimos tempos, né? Infelizmente, essa lesão é um bom jogador. Durou 10 minutos no... infelizmente, mas é um bom jogador. O Ricardo Goulart é um cara... A melhor contratação do Palmeiras nesses últimos tempos foi o Ricardo Goulart. Mas o Zé Rafael que entrou, deu conta do recado. É a diferença do elenco bom, né? Porque entrou, fez 2 gols. Eu quero ver o Zé Rafael entrar bem num jogo de clássico, valendo, né? É isso aí jogo mesmo. do mata-mata. Ele tá acostumado contra a Fortaleza, ele tá acostumado a jogar. Ele tem que aparecer, mas uma coisa, Pudim,
o Zé Rafael tá melhor do que um cara que ganha 700 mil, que é o Lucas Lima. Então. O Lucas Lima entrou no campo, ninguém nem percebeu que ele tá no campo. O Lucas Lima é um cara que a lavanderia do Palmeiras adora, porque ele não suja o uniforme. Não suja o uniforme. Ele não Mas suja. não vai mudar. O Grão, mas se o Filipão tivesse optado por entrar com o Lucas Lima antes do Zé Rafael, poderia não ter sido 4-0. Um dos maiores enganadores do futebol mundial. Não, mas ele teve, no início, ele teve um início bom no Santos. Keirson, Lucas Lima. No Santos, né? Mas faz tempo já, né? O Keirson a gente. Boiadeiro, mas o Keirson a gente tira disso aí pelo problema extra-campo que ele teve. Né? O Keirson teve um problema extra-campo que acabou com a carreira dele. Não, né? Claro, mas era enganador, não era tudo esse fenômeno da natureza aí. O Palmeiras, na sequência do campeonato, vai pegar outra baba, pode marcar. Ó, vocês que gostam. O Palmeiras não tá no Cartola, né? Mas se tivesse, podia escalar o time inteiro. Não sei não, viu? Porque né? O Cartola até agora não voltou. Não voltou ainda? Então, não sei não. E o Palmeiras pega o primeiro rebaixado de 2019. Pega o primeiro rebaixado, vai enfrentar o CSA, jogo lá no Rei Pelé, também nesta quarta-feira, 16 horas. Na minha opinião, pode marcar mais 4-0 aí pra conta aí. Pode ir com o time reserva. Olha, vai ser um jogo até o Felipe Melo vai fazer gol, viu? É só deixar porque... Desculpa, o jogo do CSA contra o Ceará, se o CSA tá jogando aquilo mesmo... O Felipe Melo fazer gol não é novidade, viu? O CSA fazer gol. Pode pôr. Se o CSA tá jogando o que jogou contra o Fortaleza, o CSA cai no primeiro turno. Porque, veja bem, o Fortaleza... contra o Ceará. Porque o Ceará fazia gol, fez os 4 no CSA... fazendo gol de tabelinha dentro da área, mas aquela tabelinha de futebol de fim de semana, né? Solteiro contra casado. Poxa, se o CSA tá jogando isso mesmo, vai levar 4-0 do Palmeiras com certeza. Viu? Apareceu na TV, apareceu lá, propaganda do Sporting Bet. Eu não recebi R$1 do Sporting Bet pra aparecer ali. Você não repassou, Pudim? Você não. Você não repassou. É que você não gosta de jogo. Você não. Então, só lembrando, então, já falei, né? CSA, Rei Pelé, jogo na próxima quarta-feira, 16 horas, e tá na hora da gente ir embora. Só aproveitar aqui e mandar um abraço aqui. O Alexandre falando que Fortaleza tem time bom, em casa vai dar trabalho para os grandes. Pode ser também. Eu não acho que o Fortaleza cai, só vou avisando. Eu acho que Fortaleza, na minha opinião, Fortaleza não cai. Já falei aqui outras vezes, dos 4 caíveis, são 2 do Rio de Janeiro, Botafogo e Vasco, e o CSA. CSA eu acho que o Avaí também vai. Essa última vaguinha aí que eu tô meio pensando em quem vai ser. Falando o Ricardo William só após Copa América. O William também, né, que também tá fora, né, que aliás é um bom jogador. Marci Silva, a equipe inteira do Palmeiras trabalhou bem, bom jogo. E o Alexandre Alves falando 8 gols em 2 jogos. Tô falando 4-0. Vambora. Dudu Flores, boa noite. Um abraço, Pudim. Até segunda-feira que vem, que vamos comentar as 2 rodadas, né? Que vai ter durante o meio de semana. E vou ver se minha felicidade vai estar nessa quando eu pegar o Flamengo em casa. Marcão Resenha, boa noite. Boa noite a todos, senhor Herculano. Tô chegando daqui a pouco pra janta. Tô falando. Senhor Herculano, espera o Ed Murphy. Além de dever pro cara, vai filar a janta do homem ainda. Pô, que é isso, velho. Um abraço ao pessoal aí. Fábio Grão, boa noite. Por favor, Marcão e Dudu, próximo dia liga o microfone pra falar. O Carlos Adriano derrubou nós. O Roldão aqui mandando tchau pra galera. Silvana, parabéns pelo programa. Muito obrigado. Beijo do Gordo, toda a galera que nos acompanha através das ondas televisivas da TV Com, o seu canal 7 da NET, e também através do nosso Facebook, facebook.com/Máximo da Bola. Queria mandar um beijo especial ao seu... Como é o nome mesmo? Da janta, hein? Seu Herculano. Um abraço especial ao seu Herculano. Talvez eu vá filar uma boia também aí. Marcão vai levar uns amigos aí hoje pra jantar. O Grão não come muito, hein? Beijo do Gordo, até a próxima semana. Muito obrigado aí por acompanhar esse terceiro programa da temporada 2019. Até lá, fui!